Boa tarde, bora falar aí dessa derrota do Cruzeiro, né, no Campeonato Mineiro aí, na finalíssima, né, no Mineirão, mais 61 mil torcedores aí, né, e o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético de virada. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né. Ontem, né, o que tem a se dizer é o Nicolás Larcamón entregou a paçoca de graça para o Atlético. É fato. O estádio todo a favor, o Cruzeiro com 1-0 no placar, fazendo gol no segundo tempo. O Nicolás Larcamón faz uma alteração ridícula, que é tirar o Vital e colocar o João Marcelo, e o Milito do outro lado foi corajoso, que foi o que acabou com o Cruzeiro e o que entregou de paçoca o título pro Atlético aí, né? O Cruzeiro aí que entrou ontem com o Neres na defesa de novo, junto com o Zé Ivaldo. O João Marcelo deve ter algum problema de relacionamento com o Nicolás Larcamón, porque não tem condição. Ou o Nicolás Larcamón é estúpido, porque não tem nexo. O Neres, tecnicamente, o João Marcelo é 1000 vezes melhor que o Neres. E o Nicolás Larcamón segue escalando o Neres. Ele parece que quer ver o auge da torcida invocada com ele. Ele parece que gosta de trabalhar sob pressão. Porque não é possível. O João Marcelo não está voltando de lesão. O João Marcelo não tá há muito tempo sem jogar. O Neres não era um titular absoluto. Então, e os dois não têm o mesmo nível técnico. O nível técnico do João Marcelo é muito superior ao nível técnico do Neres. Então, assim, deve ser algum problema de relacionamento, porque não tem condição, né? Aí o Cruzeiro entrou com uma linha de quatro, né? Dois zagueiros, Neres e Zé Ivaldo, Marlon e William. Entrou com Lucas Romero, voltou com Lucas Silva. Isso aí foi bom, porque por mais que a torcida critique, é um time que já tem um entrosamento. Então ele fez bem de colocar o Lucas Silva, o Matheus Vital, mas o Neres na defesa não tem como. A gente entende a questão do Vital e do Lucas Silva, mas a questão do Neres já é um problema crônico. O Neres ontem era para ter entregado 2 lances pro Paulinho só no primeiro tempo. Fora o gol do Hulk lá, que o Neres desarmou o Hulk e recuperou do desastre que ele tinha cometido, né? No primeiro tempo. Só no primeiro tempo já era pro Neres ter cometido 3 pichotadas que teria acabado ali mesmo a chance do Cruzeiro ser campeão, né? E assim, esse sistema do Larcamón, que ele montou de linha de defesa de 2 zagueiros e 2 laterais, era um sistema defensivo que segurou o Atlético 45 minutos. E foi melhor que o Atlético lá na Arena MRV, após a alteração, né? O Cruzeiro melhorou bastante no segundo tempo, buscando empate. Então, assim, era um sistema que ontem estava dando certo e o Larcamón foi mexer quando o Cruzeiro tinha acabado de fazer o gol, que estava tava o clima todo favorável para o Cruzeiro ser campeão, e ele destruiu o trabalho dele, destruiu. Ele fez uma bela campanha de Campeonato Mineiro, consolidada aí como a melhor campanha, né? Apesar daquela eliminação ridícula na Copa do Brasil, ele estava com esse respaldo, mas ontem foi a gota d'água. Perder um título do jeito que perdeu para o Atlético no Mineirão lotado, com recorde de público, é inaceitável. É inaceitável, não tem jeito. E assim, por uma questão de que o Gabriel Milito foi corajoso, foi um baita técnico ontem do lado atleticano. Mas o Nicolás Larcamón, naquela alteração, acabou com o time do Cruzeiro. Acabou. Ele poderia, eu fiquei sabendo que o Vital pediu para sair, mas ele poderia ter colocado o Barreal, que era jogador de velocidade, podia ter colocado o Rafa Silva, poderia ter colocado o Cifuentes, poderia ter colocado até o Ramiro, o Felipe Machado, mas ele decidiu fazer a pior escolha. Parece que ele ficou culpado que o João Marcelo não foi titular e resolveu corrigir a merda fazendo um sistema de 3, né? E aí foi onde o Saravia saiu sozinho na cara do gol para cabecear, né? O Rafael Cabral também ficou naquela indecisão se vai ou não vai. Goleiro, para mim, tem que, ou ele vai no combate com o jogador, ou ele não sai do gol. Se ele não sai do gol, não era gol do Atlético. Se ele vai no combate com o Saravia, talvez ele cortava ou ele arrumava uma falta, né? Porque geralmente quando encosta no goleiro assim na área é falta pro time que tá defendendo. Então, assim, aí veio, né? O Cruzeiro fez um primeiro tempo péssimo,
péssimo atacando, não fez nada, mas ele jogou com o regulamento debaixo do braço no primeiro tempo. Era claramente isso. O Cruzeiro deu uma finalização praticamente no primeiro tempo, foi a falta que o Matheus Pereira bateu, que foi aos 34 minutos de jogo apenas. Fora isso, o Atlético foi muito melhor ofensivamente. O que estava ajudando no primeiro tempo é que o Lucas Romero no meio de campo do Cruzeiro estava cortando tudo que via e o Zé Ivaldo no lado ali com o Marlon estavam tirando tudo também. Então, assim, o sistema defensivo do Cruzeiro estava dando certo. Talvez, até se o Matheus Vital não tivesse feito o gol, o Cruzeiro talvez teria até segurado o resultado no 0-0, teria sido campeão. Mas parece que é um medo, não tem condição. É um medo, porque é aquela famosa frase, o medo de perder tira a vontade de vencer, e foi isso que aconteceu. O Cruzeiro teve uma chance, logo em seguida que ele fez o gol, de ampliar o placar. Então o Cruzeiro estava indo para cima. O Cruzeiro não ia... o Atlético não ia fazer o Cruzeiro sofrer tanto assim, não. Tanto é que o Larcamón fez o gol do Vital foi aos 7 minutos do segundo tempo. Inclusive, o Vital fez uma bela desarme de bola no lance, né? O Matheus Pereira começou, o Vital recuperou, tocou ali pro Romero, o Romero cruzou ali pro Arthur Gomes, o Arthur Gomes ajeitou pro Matheus Pereira, que cruzou pro Matheus Vital fazer o gol aí de cabeça. Parabéns aí, o Matheus Vital teve sua chance de ouro aí de se redimir com a torcida, mas acontece, né? Isso aí é uma coisa que por várias vezes no futebol já aconteceu. E aí voltando, né? O Cruzeiro fez esse gol aos 7 minutos do segundo tempo, um clima todo favorável, o Cruzeiro poderia tomar até um gol que era campeão, né? E aos 17 do segundo tempo, 10 minutos após o gol, foi quando o Larcamón fez essa substituição. Aí o Atlético fez o gol 2 minutos depois. Logo que o João Marcelo entrou, o Otávio cruzou para o Saravia fazer o gol. O lado de lá fez o quê? Viu a fragilidade no gol que o Cruzeiro tinha acabado de tomar, viu a fragilidade no medo do Larcamón de atacar, e o que fez? Botou o Scarpa no lugar do Bruno Fux, tirou um zagueiro e botou um meio campista, tirou o Otávio, que é mais da retenção ali do meio de campo do Atlético, colocou o Vargas, que é atacante, tirou o Batalha, que é mais combate ali também, volante, e colocou o Igor Gomes, que é um meio mais ofensivo. E aí o time do Atlético foi todo ao ataque para poder fazer o gol. E o Lucas Silva, uma infantilidade danada, abriu o braço daquele jeito na área, o lance não ia dar em nada. E ali você já viu que o Cruzeiro já estava sem cabeça nenhuma, né? Porque um lance daquele ali é ridículo. O lance não ia dar em nada e o Lucas Silva abre o braço dentro da área e comete o pênalti. Aí o VAR chamou e marcou o pênalti para o Atlético. O Hulk raramente que ele perde pênalti. O Hulk praticamente quando é pênalti para o Atlético é gol. Praticamente 100% das vezes é isso. E aí o Cruzeiro veio depois, após o gol do Atlético, porque o Atlético deu se recompôs defensivamente, tirando o Hulk e o Saravia, e colocando o Lemos e o Rabelo, colocou 2 zagueiros, né, tirou um lateral e um atacante, os dois inclusive tinham feito os gols, e se recompôs defensivamente. O Cruzeiro veio para cima. O Atlético estava esperando somente um contra-ataque para poder matar o jogo. O Atlético estava esperando só um lance, né? E o Cruzeiro veio para cima, inclusive teve um gol impedido aí que o Dineno marcou aos 39 do segundo tempo, que estava realmente em posição de impedimento. E aí, né, o juiz deu 8 minutos de acréscimo, o Cruzeiro começou a vir para cima para poder empatar, inclusive teve uma jogada que o Cifuentes isolou a bola para cima lá no final do jogo. Um pouco logo depois aí do segundo gol do Atlético, né, que o Cruzeiro veio para cima. E nos 8 minutos de acréscimo, o Scarpa, né, um lançamento de bola aí, pegou a defesa do Cruzeiro totalmente aberta, porque era hora de fazer isso mesmo, era melhor arriscar tomar o terceiro do que não fazer o segundo, né, tomar de 2, tomar de 3 dava na mesma. E aí o Paulinho achou o Scarpa sozinho, né, no meio de campo. O Scarpa driblou o Rafael Cabral e fechou a conta nos acréscimos aí 3-1. Então, essa final foi destroçada em 4 tempos, onde 3 tempos foram do Atlético por erro do técnico do Cruzeiro
E um tempo o Cruzeiro foi melhor, que foi o segundo tempo da Arena MRV lá, que o Cruzeiro buscou o empate na semana passada. Então é isso aí, né? Cruzeiro tem que observar, ver se é hora de trocar o treinador. Tem um jogo decisivo de Sul-Americano no meio da semana contra o Aliança, um time fraquíssimo no Mineirão, né? Quinta-feira, 9 horas da noite. Tentar recuperar, porque empatou o primeiro jogo da Sul-Americana, pensando na final, levou um time reserva para a altitude de Quito, né? Acabou que deu errado o trabalho e perdeu a final, e agora vai tentar recuperar, né? Domingo também tem Campeonato Brasileiro contra o Botafogo aí, para o Cruzeiro começar essa maratona aí de jogos aí até o mês de junho. Aí são jogos praticamente no fim de semana e no meio de semana. Então vamos ver o que a diretoria vai decidir, se é rever esse trabalho do Larcamon, que em momentos decisivos pecou bastante, veio com um time modificado no primeiro jogo da final, poderia ter perdido o título lá mesmo, em 45 minutos, e ontem, essa substituição temerária, né, que fora ter escalado o Neres de titular ao invés do João Marcelo, essa substituição temerária que entregou de paçoca o título para o Atlético, o Milita aí campeão, com 3 jogos à frente do Atlético. Parabéns, Nicolás Larcamon, né? Parabéns aí à equipe do Cruzeiro aí, por essa perca de título de forma ridícula no Mineirão ontem. Tá falado, pessoal? Boa tarde e até a próxima.